Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente! Mais uma semana, que prazer estar aqui contigo, meu querido. Sempre um prazer inenarrável, Dan Rocha. É um prazer estar com vocês aí do outro lado da telinha, né? O nosso programa que fala de empreendedorismo na capital federal, o programa semanal que convida os empresários da nossa cidade para debater, mostrar, né, como foram as trajetórias, como são os processos, e encurtar os caminhos do empreendedor e do empresário da cidade e compartilhar conhecimento, né? Exatamente. Mais um dia especial na casa, né, bicho? Porque hoje é sábado, né? Sábado é o dia da gente jogar aquele nosso tênis e logo depois a gente vai comer um lanchezinho aonde? Um lanchezinho não, nós vamos almoçar na Steak Bull, né, apoiadora do programa aí. Meus caros, sábado dá essa vontade, né, de fazer aquela graça. Mas antes do Steak Bull eu vou passar para tomar um açaí, posso? Pode, inclusive nós vamos falar muito, calma, segura. Porque hoje é um dia mega especial, estamos com um camarada aí, meu filho, que é isso? Trajetória incrível no mundo das franquias, tomou umas porradas aí e aí resolveu se aventurar nesse universo das franquias e hoje é franqueador, né? E tá até hoje. É, meu cara. Eduardo Santinoni, seja muito bem-vindo, meu nobre. Gratidão, velho. Prazer. Bom demais estar aqui com vocês, um prazerzaço. Prazer é todo meu. Antes de a gente começar aqui, meu cara, a gente tem uns recadinhos paroquiais aí pra galera. É sempre bom lembrar que a gente tá todo sábado às 10 horas da manhã aqui nas telas da Band e em todas as plataformas de streaming. YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Alexa, se você pedir, ela toca, tá certo? A gente tá conectado com as inovações, com as inteligências artificiais. No Spotify, né? Nossa audiência, meu filho, tá destruindo, tá estourando. Vale destacar que nós ficamos entre os 10 podcasts de empreendedorismo de vídeo no Spotify do Brasil no ano passado. Não é brincadeira não. E tem que agradecer os nossos patrocinadores, Talk, Top Troféus, quem mais? Fala aí. LedMe, League Media, o Hélio Coifé, né, Hélio Diff, né, com o Luiz Marcelo, né, enfim. Noman, que tá vestindo, né, apoiando aí pra gente ficar sempre bonito aqui nas telas da Band. É isso aí, meu cara. Chega de enrolação, vamos pra cima, porque hoje... A gente sempre falou muito sobre esse tema, sim, né? Vínhamos conversando aqui nos bastidores. Já trouxemos referências aqui também. De gente que tinha empresa própria e tornou ela uma franquia. De franqueado que foi fazer a sua própria marca, né? Criou a marca própria. Eu faço parte disso daí, né? De pessoas que saíram do serviço público para empreender e contrataram uma franquia, né? Então, assim, só que a gente nunca trouxe um especialista, né, Dan? Hoje temos um na mesa. E hoje nós estamos aqui com o Santinoni. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E, assim, como diretor da ABF, eu acho que hoje você tem um peso, né, bacana para tratar aqui nessa mesa para todo mundo que tem as dúvidas com relação às franquias, com relação à expansão, com relação a ser uma franquia, né? Então acho que a gente vai ter muito bate-papo interessante aqui. Para começar, Eduardo, você vai fazer o seguinte, cara, você vai falar pra galera quem é o Eduardo no Jogo do Bicho, quais são as franquias que você tem, né? E aí já apresentar pra galera, porque é conhecida. Eu sei que tem, né, que é conhecida da galera aí. Bom demais. Primeiro, prazerzaço estar aqui. Eu sou o Eduardo Santinoni, eu sou pai da Isabela, de 2 anos, do Daniel, de 10. Meu xará, olha aí. Marido da Andréia e estou, né, como diretor da Associação Brasileira de Franchise aqui para o Centro-Oeste. Mas minha trajetória no franchising começou há uns 12 anos atrás, quando eu comprei a primeira franquia. Olha aí. E eu acredito muito, e aí desde então esse tem sido o meu lema de vida, que eu acredito, primeiro, que o mundo precisa de mais e melhores empreendedores. Essa é a capa do meu Instagram. Olha aí. E especialmente Brasília, então o propósito de vocês ao fomentar isso aqui no DF, né, conecta 100% com o meu. E especialmente aqui. E aí eu entendo o franchising como modo, como o empreendedorismo, um empreendedor que teve sucesso em um modelo de negócio efetivamente testado, onde ele ficou bom naquilo,
ele pega na mão e ajuda outros empreendedores a alcançarem sucesso. Então, é um modo de um empreendedorismo assistido. Empreendedorismo onde o empresário pega na mão de outros empresários, sejam iniciantes, sejam mais experientes, mas para empreender de maneira conjunta. Esse é o contexto do franchising e é o que eu acredito que ele entrega para o Brasil. E os números de sucesso deles sendo superior ao empreendedorismo sozinho, comprovam que essa tese é verdadeira. Essa ótica é bem interessante, que a gente já até citou aqui, várias vezes, que muitas vezes ele chega a ser sedutor, para quem começa, eu quero empreender, nunca empreendeu, eu quero empreender. O franchise, ele tem essa tendência de ser sedutor, porque, o cara já trilhou todo o caminho, deixa eu ir aqui pelo caminho desse cara, Você acha que é o caminho natural, o primeiro contato com o empreendedorismo, pegar uma franquia, como é que funciona? Eu acho que tem perfis empreendedores diferentes. Perfeito. E você pegar o Steve Jobs e falar assim, vai lá empreender sendo franqueado, é você colocar um siri na lata. É ficar se debatendo lá dentro dessa caixinha. Exato. E então tem perfis distintos. Mas para quem está dando passo inicial no empreendedorismo, eu recomendo fortemente o franchise. Claro, se você já tem um modelo claro de empreendedorismo que você vai fazer sozinho, cara, voa, eu fomento ele também. Uhum. Mas para quem está ali começando, fazendo uma transição de carreira, eu acho que o franchising é um lugar certo. E claro, a gente pode até falar muito disso aqui com todos os cuidados. Sim. Na hora da escolha da franquia certa, aquela que faz mais sentido para você. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora dessa avaliação, mas eu acredito no franchising como uma excelente porta de entrada do empreendedorismo. Edu, você falando aqui, cara, me vem à memória, assim, a importância da continuidade. E o empreendedorismo é isso, Você tem que bater até vencer, Você cai, levanta. Eu me recordo aqui que eu nem lembro o ano, mas assim, nos conhecemos numa feira de franquias e nós dois estávamos vendendo. O nosso cargo era vendedor. Isso. Vendendo franquia de uma marca de Brasília que hoje é uma referência, que são as lojas Biomundo, Que é uma loja de produtos naturais. E, hoje a gente, desses anos todos, quanta coisa mudou, Quanta coisa. Você montou empresa, você tem a Y Consultoria, tem as suas marcas, franquia, que você tornou elas franquias, testou elas, isso é muito importante, Eu fui franqueado de algumas marcas e aí fui para a marca própria e eu sempre costumo dizer, não tem certo ou errado. Perfeito. Tem um modelo adequado para o momento adequado para cada pessoa, para cada empresário. Então, assim, contando um pouquinho mais sobre o Eduardo, me fala aí as marcas que você construiu, quando você foi franqueado. Conta essa trajetória que eu acho que é legal. Quando você foi demitido do emprego, conta pra galera. Conta a porrada que você Foi isso mesmo. Eu fiz uma trajetória no mundo executivo muito legal. Fui de Big Four, da PricewaterhouseCoopers, que é uma consultoria grande, mundial. Hoje PwC, que é conhecido, enfim. E dali você vai bem lá, o cliente esfrega dinheiro na cara, você vai pagar o dobro, depois sai de lá pagar o dobro do dobro. A carreira estava bonita. Uhum. Aí um belo dia eu achava que era foda. Eu não sei o que eu posso falar dos termos certos aqui, mas eu achava que era foda e aí eu fui demitido. Eu falei, caramba. Mas antes disso, eu já procurava franquia. Franquia já era um negócio que tocava em mim. Que eu já tinha procurado para me tornar franqueado enquanto eu ainda estava como executivo e tal. E quando isso aconteceu, foi a oportunidade. Agora, pego uma rescisão aqui e vou atrás. E aí eu fui empurrado para o empreendedorismo, embora já desejasse isso. Uhum. E aí eu comprei a primeira franquia. De lá para cá, eu fui franqueado de 8 marcas diferentes. Ninguém melhor do que ele pra falar. É fácil, Eu fui franqueado de 3. Ele foi de 8. Meu Deus do céu. Algumas por um período bem curto, assim, marcas que eu comprei e logo repassei. Uhum. E hoje eu estou também sou franqueador, sou sócio da marca Açaí Puríssimo. O Açaí Puríssimo foi uma das marcas que eu fui franqueado, ainda sou franqueado, Eu ocupo esse papel duplo lá dentro. Porque
porque o açaí foi uma marca porque no fim esse meu empreendedorismo que me colocou dentro desse ambiente me fez comprar 8 marcas diferentes, é porque eu voltei para o ramo da consultoria, onde eu fui empreender foi como consultor, né? Abri a minha consultoria, o nome dela é Y Consultoria, e a gente ajuda marcas a se desenvolverem, a expandirem, e especialmente pelo modelo de franquias, e a gente faz isso há 12 anos aqui no DF. Pouco tempo. Pois é. Cabelo, né? Já não tá mais o mesmo. Não tá mais aí. Já não consigo ir no Hélio. Dá pra fazer a barba lá. Pois é. Não, tem um amigo meu, o Thales Sucesso, que eu encontrei recente, ele disse que tá fazendo um degradê na careca dele. Eles fizeram uma aposta e ele vai fazer um degradê. Alô, Thales, eu quero ver esse degradê aí. E aí a gente comecei a fazer consultoria para essas marcas em expansão, e aí ajudei muitas marcas aqui no DF, e foi virando, à medida que alguns projetos aconteciam, eu falava que eu era o primeiro a ver a planilha, porque olha, chegou uma marca, caramba, que negócio bom, eu vou virar franqueado. E aí eu fui virando franqueado de algumas, então isso aconteceu algumas vezes. Já pela Y. Então. Já pela Y, já atuando pela Y, fui me tornando franqueado à medida que fui vendo oportunidades. E hoje eu ainda sou franqueado do Açaí Puríssimo, do American Cookies, que é uma marca que a gente também ajudou a desenvolver para o franchising desde o começo. Essas marcas, quando a gente pegou, American Cookies, Magnolia, essas marcas todas a gente pegou, tinha uma unidade. Elas tinham uma unidade, nos procuraram, e hoje uma está com 80, outra está com 70. E o Puríssimo foi uma delas que a gente, né, se relacionou tão bem com o Caio, que é o fundador, que é um cara sensacional, que tem que vir aqui também. E aí a gente se tornou franqueado dele, depois abrimos um podcast junto, a gente tem um podcast chamado Franquias na Prática, onde a gente fala desse tema franchising, né? Tá onde? Aí, galera, todos vamos os canais. vamos seguir Spotify, aí, YouTube. Vamos botar aqui pra galera chegar lá. E aí abrimos esse podcast com o Caio, a gente fala muito de franchising lá, entrevista franqueados, franqueadores, fornecedores. Você me apresentou o Caio, né? Quando vocês foram entrar Legal. no Noroeste, eu já estava lá legal. com uma loja, aí a gente bateu um papo, e aí eu dei alguns cenários do lado do Noroeste, Região. eu já estava tido como prefeitinho do bairro, de tanto que eu estava lá, né, fomentando, né? E cheguei a fazer algumas campanhas até, né, divulgação. Legal, Eles por me isso. chamaram para fazer. Legal. E aí, com o Caio, a gente desenvolveu uma relação e, cara, nos tornamos sócios também da franqueadora. Então, foi um caso de que a gente foi primeiro consultoria dele, depois nos tornamos franqueados, a gente foi franqueado de 2 unidades, vendemos uma e estamos operando outra até hoje. E aí depois abrimos podcast junto e viramos sócios da franqueadora juntos. E aí, hoje somos sócios da franqueadora do Açaí Puríssimo, está com 25 unidades. E sócio no podcast, né, cara? E sócio no podcast, que é um negócio. É isso. Tem uma sociedade, não é? É isso. A gente trabalha como empresa. É um negócio. Aqui. É um negócio. E dá tanto trabalho quanto qualquer negócio. Nossa Senhora. É bastante complexo, mas é um prazerzaço fazer esse trabalho, né? Cara, eu costumo dizer para todos os meus amigos, pô, não dá muito trabalho? Pô, dá muito trabalho, mas eu tenho um prazer imenso de estar compartilhando conhecimento, de estar adquirindo conhecimento. Para mim, são consultorias gratuitas que eu recebo toda semana. Cada programa que eu sento aqui, eu tenho meu caderninho. Eu anoto meu caderninho. Esse caderninho aqui no final vai ser valiosíssimo. O meu já vai aqui pro sistema de organização da vida. É analógico ou é digital? Eu não largo isso aqui, não tem jeito não. Mas a gente vai vender isso aqui, vai virar um produto lá no final. Você vai ver. Bom demais. Aí, no fim, eu ocupo, né, 3 lugares do franchising, que são as 3 pernas possíveis de franqueado, franqueador e fornecedor do sistema de franquias. Então, mergulhado nisso há bastante tempo. A BF sempre foi um lugar que eu me doei muito, né, na regional aqui, desde que a regional daqui do Centro-Oeste nasceu, eu sempre fui muito presente, e aí vai nascendo os relacionamentos, e hoje eu tenho a honra de ter sido convidado pelo nosso presidente, o Tom Moreira Leite, que é presidente do Grupo Trigo. Inclusive começou a me seguir semana passada, um grande abraço, Tom. Sensacional. Tom é uma figura, eu conheci fãzaço. Eu sou fã demais do cara, e eu vou te falar que ele estava no meio de vários tubarões no programa do Flávio Augusto, o Conselho. Sim. Galera que era referência no marketing, e aí o tema me chamou a atenção, que eu sou o vovô do marketing, né? E, rapaz, ele deu aula na mesa
em relação... Todos os outros são bons, mas assim, Perfeito. ele deu aula. Não, ele é extraordinário. Você é crítico, né, João? Fala só as coisas boas que você falou, tá? Não dele, né? Dos demais na mesa. Depois você vai no meu Mas canal. inclusive vamos já deixar aqui o convite para ele vir para bater um papo que eu acho que super válido. Sensacional, sensacional. De vez em quando está em Brasília, a BF tem uma atuação muito importante de advocacy. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o papel da ABF nesse... A ABF é uma associação, né? Embora ela tenha uma marca muito forte, né? Ela representa um setor que hoje o setor tem mais de 3 mil marcas franqueadoras, perto de 200 mil unidades franqueadas, que representam 2,3% aproximadamente do PIB brasileiro. Então, é um setor hiper relevante, da qual os associados representam 80% desse faturamento. Então, tem uma força muito grande. A BF é a segunda maior associação do franchising mundial, só perdendo para a americana. Assim, é extraordinário o trabalho que a associação faz, hiper profissional, com muita governança. E tem alguns papéis, é uma associação, então ela não é um órgão regulador, isso é importante frisar, né? Embora muitas vezes, a BF não vai fazer nada. Então, realmente, a BF pode sim fazer com os associados, né? E tem toda uma governança lá, qualquer episódio tem comissão de ética que pode, né, conduzir alguns casos e tal. Então, mas é uma associação e que tem o papel muito educacional. Tem esse papel também de zelar pela reputação do setor. É um papel muito, muito educacional, então muita capacitação para candidatos a franqueados, para franqueadores. Tem uma plataforma chamada BF Academy, que tem capacitação. Se você quer aprender sobre franchise, entra lá, tem curso para todo lado. Se você quer ser franqueador, se você quer ser franqueado, se você já é qualquer dos dois, tem tudo lá. Esse endereço é importante para a galera, né? Porque pode seguir uma educação por distância, né? Sim, é isso. 100% como é que é o nome? Fala de novo para se chama ABF Academy. ABF Academy. Vai no Google, digita ABF Academy, vai sair no portal lá e se cadastra e entra na trilha que faz sentido para você. Inclusive, a galera fala, né? ABF, Associação Brasileira de Franchise. A gente fica naquela... Não, é a Associação Brasileira de Franquia. Ou então você fala Association. Agora, enquanto na cadeira de diretor da ABF, fica aqui um pedido para a gente fomentar essa feira que é tão maravilhosa, mas eu só vejo muita qualidade e peso nela só lá em São Paulo. No Rio de Janeiro já não é a mesma coisa, Brasília já aconteceram algumas edições, também eu não sei se é anual, mas assim, precisa ter esse peso que tem na ABF de São Paulo, porque, é bacana. Uma visita numa ABF, você aprende horrores. Verdade. Se você visitar os estandes, Dan Rocha, é impressionante, porque você tem todos os segmentos. Você consegue fazer uma pesquisa de campo, de mercado, estando ali. Né? Respira empreendedorismo naqueles corredores. É assustador. E você vê o cara tanto de ensinamento que você vai pegar, né? Os caras têm padrão para processo de tudo, Não, né, cara? você tá falando com os donos da empresa, porque o dono tá lá vendendo. É isso. E aí, cara, você pega na fonte. Entende? Então, Vamos fazer a cobertura do NRF lá na próxima aí, Podemos fazer. A gente já cobriu o Inova Summit, o Inova Sebrae, né? Inclusive fazendo, até palestrando nesses eventos. E a gente tá aí, o Sebrae tá querendo que a gente faça algumas coisinhas. Calma. Sensacional. A feira é uma grande entrega da associação, é a maior feira do mundo, ela passa primeiro, volta para segundo com a de Paris, mas é uma feira, ou é a maior do mundo, ou é a segunda maior do mundo, então ela tem uma representatividade muito grande e de fato gera muito negócio. Ano passado foram mais de 60 mil visitantes, 400 marcas expositoras, foi sensacional. E cada ano melhora. Então, assim, esse número só evolui e com mais qualidade. Eu acho que isso é parte do que a associação tem conseguido entregar. Além disso, o que eu estava contextualizando é porque o Tom veio muito a Brasília, em razão de um dos papéis da associação, que é o de advocacy, que é de diálogo junto ao poder público. Agora, com a reforma tributária, a presença foi bastante importante, e com outros players continua sendo. É isso, exatamente. Por isso que ele continua vindo. Então é realmente não vai ter fim nunca. E eu imagino o trabalho que ele não tem
porque para cada segmento de uma franquia você tem uma luta. Então você pega aí do setor gastronômico o Percy, naturalmente ele deve ter brigado, Brigou. né, Fez parte no processo legislativo ali, porque teve que ter uma pressão Sem dúvida. por parte do meio privado para que acontecesse, para a galera ter um respiro frente à pandemia que muita gente foi para a lona. Perfeito. Teve um papel fundamental, inclusive, a associação. Na época, ele era vice-presidente da associação, o presidente era André Friedland. E, de fato, a Beto teve um papel fundamental. Agora mesmo, para falar sobre reforma tributária, pouquíssimas associações olhando para o varejo. Pouquíssimas. A BEF foi uma delas. Pouquíssimas, assim, de não caber, não ter numa mão. Então, e aí, né, a gente tem consequências da reforma pô, então, esse é um dos papéis, mas esse é um trabalho silencioso, né, que o associado não vê, o mercado, mas é um papel fundamental da associação, porque... mercado, mas é um papel fundamental da associação, porque eu vou até mandar gente um abraço, muito competente à frente, é impressionante. Eu vou até mandar um abraço, né, pro Beto da Abrazel, presidente, né, da Associação de Bares e Restaurantes, e pro sindicato Sindobar, pro Jael, né, que são os dois que fazem esse trabalho que a ABF faz. Lado a lado com a ABF. Exatamente, eles sempre estão presentes, a Abrazel inclusive é uma potência junto com a ABF. É isso. Eu tenho algumas perguntas. Vamos lá, com prazer. Do que você já soltou aí, mas eu vou deixar para o próximo bloco e vou continuar, aproveitar que a gente está falando do mercado e trazer uns números aqui de 2024, tá? O setor registrou um crescimento nominal de 13,5%, atingindo 273 bilhões, superando a projeção inicial de 10%, que era a projeção no início do ano. No quarto trimestre, o crescimento foi de 11,3%, totalizando 81 bilhões. Rapaz, são números impressionantes. A gente acompanha já há um tempo o mercado, sabe que ele precisa de realmente ter um cuidado, porque o que eu vejo, tá? E aí eu quero a sua opinião sobre isso. O mercado de franquias, ele sofreu alguns momentos, assim, né? Teve uma hora que, não, tudo tem que ser franqueado, né? E aí, como você enxerga o mercado, como você enxerga Mas há muito tempo já é o negócio que mais cresce. Sim, exatamente. No Brasil. Ele veio crescendo 2 dígitos pré-pandemia, e teve aquele período da pandemia que foi... E continuou, e desde então, né, de 22 para cá, voltou a crescer 2 dígitos e continua. Então, realmente, em termos de consolidação, é inquestionável a consolidação do franchising. Agora, de fato, eu vou trocando de chapéu, né, franqueado, fornecedor, consultor. e, assim, do ponto de vista de marcas para expandirem, eu acredito muito que... franquia cabe para quase todo modelo de negócio. Mas não é para todo modelo de negócio, e nem para todo empresário. Para mim, o formato de expansão do seu negócio, ele depende de uma combinação de modelo de negócio e cabeça do empresário. Essa combinação é que tem que bater e fazer sentido. Eu sou procurado diariamente por gente, eu quero transformar meu negócio em franquia. Legal. No sonho grande aí, quantas unidades você mira? Cara, 25. Legal. Então, a gente acabou de descartar a franquia, né, das possibilidades. Porque você abrir uma franqueadora para ter 25 franqueados, você vai ter mais dor de cabeça do que dinheiro. Porque não vai ver dinheiro. Porque é importante dizer para o empresário que está mirando em transformar o seu negócio em franquia, que franquia é uma alternativa de expansão. Você tem outras possibilidades, pode ir próprio, você pode ir com sócios operadores, você tem outros canais de representantes comerciais, tem outras formas de fazer o seu produto ou serviço chegar, expandir e alcançar mais clientes. Excelente. E franquia é um caminho. Esse caminho tem uma peculiaridade. Quando você escolhe franquia, você abriu uma empresa nova, um CNPJ novo. Esse CNPJ novo, digamos que você tem uma hamburgueria. E aí, esse CNPJ novo... É um outro modelo de negócio. Ele não vende hambúrguer. A receita dele não é vender hambúrguer. O funcionário daqui desse CNPJ novo
não é chapeiro. Esse cara o trabalho dessa empresa é ajudar empreendedores a alcançar sucesso por meio de treinamento, capacitação, suporte, presença em loja, padronização, processo. E aí eu preciso de gente qualificada aqui e a fonte de receita disso é royalties. E royalty pode ser percentual do faturamento, pode ser percentual da compra, pode ser um valor fixo, o modelo que chegar. Só que o fato é que essa empresa nova, o ponto de equilíbrio dela, como toda empresa, tem um ponto de equilíbrio. Né? Você vai perdendo dinheiro até atingir o volume tal de clientes que você passa a ganhar dinheiro. E aí, essa empresa também tem um pouco de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de uma franqueadora está em média, cabeça no céu, pé no inferno, ali 30, 40 unidades para ela começar a passar a ser superavitária. Empatou e está começando a trazer. É isso. E claro, esse número 30, 40 é só um cuidado, né? Tem marcas que esse número é 100. Precisa de 100 unidades. Depende da... É isso, depende da marca. E tem marcas de modelos com uma indústria atrelada, né? Como Boticário, como Cacau Show, que são as maiores franqueadoras, né, da lista das 50 maiores que a BF soltou recentemente, né, solta anualmente. As duas maiores são essas marcas que têm uma indústria atrelada a elas. Claro que esse número, quando você põe, a gente olha o 30, 40 unidades, é a empresa CNPJ franqueadora, mas ele faz parte de uma estratégia de uma indústria e, claro, aí o ponto de equilíbrio desses modelos acaba sendo um pouco menor. Mas o fato tem várias possibilidades e esse modelo tem formatos em que você tem uma indústria junto, formatos que você não tem. E esse lance da indústria é importante a gente destacar, né? Que, como você falou do hambúrguer, né? Não vende hambúrguer. Vai ter caso de franquia que tem a indústria atrelado e que ele vende o know-how, a experiência, a marca, tudo, mas também vende o produto já com a marca dele. Exatamente. E isso tem uma vantagem para a franquia e tem muitas vezes desvantagens para o franqueado. Porque você fica na mão desse franqueado com a variação, com a volatilidade de preço. Isso acontece muito do franqueador. É isso. É uma vantagem e uma desvantagem para o franqueado. Né? Uma vantagem... Duas das marcas que eu citei aqui, que eu sou franqueado ainda, o Açaí Puríssimo e o American Cookies. Os dois, eu tenho um fornecedor único que eu não posso comprar cookie de outro lugar que não da indústria deles. E que bom, porque é um produto bom e isso traz uma facilidade operacional gigantesca. Eu falo que meu menino de 10 anos tira o cookie do freezer, põe no forno e põe na prateleira. Então, ele traz uma simplicidade operacional muito alta. E claro, com ainda mais no momento que vivemos né, de volatilidade, de preço, de pressão inflacionária, que pode fazer com que, né, venha repasse, e aí o que você está descrevendo é eventuais reajustes, e aí sempre gera né, discussões e conversas intensas dentro das redes franqueadoras. E eu acho legal a gente tocar nesse assunto, apesar de ser delicado, porque existem essas discussões. Eu fui franqueado de uma marca que foi um grande problema para a minha época e para outros franqueados, né? E só que tem um contraponto de ter uma consultoria como a sua e de ter o conhecimento sobre esse mercado de franquias, que quando você tem uma franqueadora que tem poucas unidades, ela não tem esse know-how todo e ele não consegue diluir esse repasse frente às marcas, então as 30, as 40 lojas franqueadas. E aí acaba que ele coloca o preço em cima do produto e fica inviável para então o franqueado atingir o seu ponto de equilíbrio. Perfeito. Se ele teve problema com a expansão e ele travou ali em algumas unidades e não passou desse ponto de equilíbrio do modelo dele, e ele está repassando isso para produto para tentar monetizar isso de outro modo, ele está matando a rede dele. Porque na prática, o que ele está fazendo é fazer uma rede... O Dr. Miguel, que é um dos fundadores do Boticário, ele usa essa frase e essa frase virou icônica no franchising brasileiro, que é o ar que alimenta os pulmões da franqueadora passam pela narina dos franqueados. E é exatamente isso. Se não tem franqueado ganhando dinheiro na ponta, com margem saudável, a marca morre, a marca
perde. Então, e aí, isso é alguns dos temas importantes, né, do franchise que eu estava querendo trazer cara, você vai passar a ser, essa nova empresa aqui, você vai passar a ser um gestor de rede. É muito diferente de você ser o dono de 2 lojas. Se o gestor de rede, você vai ter que administrar 30, 40 ou 200, ou cada um com uma 4.000 necessidade, cada um com uma cultura diferente, porque o Brasil inteiro, são vários Brasis que nós temos aqui. E aí entra a necessidade de uma capacidade de liderança sua para conseguir conduzir, né, uma rede com dezenas, centenas, milhares de unidades. E aí o franchise é muito relacional. Então, para mim, mais do que aumentar ou não o preço, é o como isso é feito. Né? E aí, se não ficar muito claro. É fundamental. Assim, cara, o repasse veio assim, rede, deixa eu comunicar para você. E aí fazer uma comunicação. Cara, vamos sentar aqui e conversar, cara. A gente tá aqui, ó. Nosso objetivo é igual, é ter sucesso com essa marca. É o meu e seu. Beleza? Estamos nesse acordo? Beleza. Aqui, ó. Chegou esse aumento assim, a gente tá vivendo esse problema, a gente vai ter que repassar aqui. O que a gente pensou já para construir, para repassar isso pro cliente, vai funcionar desse jeito, para preservar a margem. Cara, são decisões que tem que acontecer no negócio rotineiramente. E se cada mudança dessa for traumática em termos de ausência de diálogo, é porque a condução dessa rede não está sendo bem feita. Cara, excelente. Dica preciosa. Preciosa. E aí eu queria até trazer um ponto, né, que é você falando aí, né, das diferenças, que dentro do marketing a gente usa muito o modelo Canva, né, para você ver, né, suas atividades chaves, né, recursos chaves, para você conseguir ter uma visão mais macro do seu negócio e não perder algum ponto ali, né? E aí, olha só, como é que muda, né? Dentro do seu exemplo da hamburgueria, um recurso-chave dele seria lá o fornecedor de hambúrguer, né? O de pão e tal, né? E dentro desse outro CNPJ seria um RH forte, de gestão de pessoas. Você não está lidando, como você falou, com o cara do hambúrguer. É o cara que quer crescer como negócio e atingir o ponto de equilíbrio dele o quanto antes, né? E administrar isso vai ter que ser um recurso-chave desse teu novo CNPJ. É uma nova marca. É um outro negócio, outro negócio. Apesar da marca ser a mesma, são 2 negócios distintos. E esse outro negócio é uma empresa de treinamento. Exato. E aí, você está acostumado a fazer hambúrguer. Aí, da noite pro dia, você montou uma empresa de treinamento para ajudar outros empresários a fazer hambúrguer na mesma qualidade que você fazia. É outro jogo, outra história. Então eu vou lá, já que você tem aí sua consultoria e a galera chega lá, quantos chegam lá falando assim, cara, eu sei fazer um belo de um hambúrguer, agora eu quero franquear. Isso é bem legal. Hoje a gente tem método para que, né, para ele escolher o formato de expansão que faça mais sentido para ele. Porque, como a gente estava trazendo um exemplo aqui, eu quero 25 unidades, tem outras formas para você expandir desse jeito. Agora, se você quer na casa das centenas, pode ser que o franchising seja uma possibilidade. Mas pode ser que também não. Mas a gente sempre questiona. Até o cara que chega com certeza absoluta. Porque às vezes, assim... Porque o que é franquia? Franquia é a replicação do modelo de negócio e de sucesso. Sucesso. Então, você precisa ter sucesso. Tem que ter essa palavra. Ninguém quer multiplicar fracasso. A gente quer multiplicar sucesso. E que tenha sido testado. Isso é fundamental. Em mais de uma praça, em mais de um público. Porque eu vejo muita marca querendo franquear, tendo 1, 2, 3 unidades. E às vezes, eu tenho 3 unidades, eu testei. Não, às vezes você testou com o mesmo público, né? Com o mesmo a praça é semelhante. Chega muita gente com 1 unidade. Cara, parabéns. Porque, né, seu negócio tá legal, tá, mas, cara, a gente precisa validar isso mais. E eu canso de falar, gente, continua rodando aí, desejo sucesso, né? Temos outras formas de te apoiar, mas pro seu bem e pro bem dos seus futuros franqueados, não está na hora. Então, acho que o ponto-chave é isso que você colocou. Mas você dá um caminho, né? O ponto-chave que o Edu colocou, para mim, mata a pau. Você tem sua empresa de sucesso, maravilha. Mas agora, tornando ela franquia, vai ser uma empresa de treinamento. É isso. Então vai estudar agora, volta pro zero, marca zero e... Tem que aprender o que é isso. A lei de franquias determina, né? Que o franchising é a seção de 3 coisas: produto, marca e know-how. Produto e marca, né? É o sanduíche e a marca na fachada. E o know-how é todos os comos.
fazer aquilo. E para você entregar o know-how, você precisa de ter essa empresa de treinamento, que é a franqueadora, que vai capacitar e acompanhar e ajudar no desempenho, dar consultoria. Edu, tem um negócio que enquanto você estava falando, falou das marcas ligadas à indústria, e aí eu lembrei aqui, porque tem muita gente que não tem esse conhecimento da franchise e fala, pô, eu sou doido para ter uma Boticário, pô, eu sou doido para ter um Cacau Show. E nem sempre isso é possível. Porque tem os master franqueados, né? Então, como é que funciona isso, essas grandes redes? Pô, eu quero ter um McDonald's, ganhei na Mega Sena, quero agora botar um dinheiro no McDonald's. Não consegue. Não vai conseguir, né? Então, assim, explica um pouco desse cenário legal. pra galera. Mas primeiro, meu querido, a gente vai fazer uma paradinha rápida. Só depois do intervalo você vai trazer essa resposta aí. É só o tempo do Patinho fazer o quê? E voltamos, meus queridos! Como eu disse, mais um dia especial, aulas e aulas aqui com o Edu, meu caro. Tá incrível, velho, esse papo das franquias. E é legal, Pataro, que a gente falou de franquias várias vezes, não foi uma vez em episódios anteriores, mas a gente tá trazendo uma ótica totalmente diferente dos assuntos que a gente veio anteriormente. E o Patarinho fechou o último bloco aí, né, com uma pergunta, né? Ganhou na Mega Sena. Pode ou não pode ser franqueado de uma grande rede, McDonald's, Boticário, enfim? Muito bem. Assim, a pesquisa mais feita sobre o universo das franquias no Google, ou entre as top 10, está... Como eu faço para comprar uma franquia Cacau Show? Cacau Show especificamente, que é uma das pesquisas mais feitas. E aí, para Cacau Show, sim, é disponível, mas quando você fala de McDonald's e Boticário, são marcas que, eu acho que a última, eu não tenho o dado preciso, é um dado interno deles, mas acho que tem uns 10, 12 anos que o Boticário franqueou para alguém externo pela última vez. Caramba. Então, eles... Cara, é uma rede tão estabelecida, porque vamos pensar na lógica dessas marcas. É uma marca tão estabelecida, ela é muito sólida, e que já trilhou o caminho de trazer franqueados, desenvolvê-los. O Boticário tem programa de sucessão. Sim. Então, assim, é um nível de governança alto e que ele já tem, cara, franqueados excelentes operadores na ponta, que já são parceiros, que no fim, assim, a gente já descobriu aqui que... cara, tá aqui, alguém vai pegar. É isso. Então, assim, e vai pegar a gente que já está habituado com a marca, já se relaciona com você. Então, de fato, do ponto de vista dessas marcas, não faz pouquíssimo sentido você trazer alguém externo. O risco é menor. O risco é muito menor. Você já, dar sequência com parcerias que já estão sólidas, é isso. Então, por isso acaba sendo mais desafiador você conseguir, principalmente McDonald's e Boticário, você conseguir se tornar franqueado. E isso abre um outro parênteses para aquelas marcas que elas estão começando, mas já são franquias, que o franqueado fala, pô, agora não é o momento. Na verdade, se ela está num crescimento, se você fez uma pesquisa de campo, que ela, cara, aproveita a oportunidade para você ir abraçando, porque senão você vai ter um concorrente próximo, que seja da própria marca, né? Então... Exatamente. E assim, para mim, esse é um pilar fundamental que a gente precisa tratar aqui, que é quais são os critérios para o cara comprar uma franquia. Agora vamos trocando de ótica. A gente falou aqui do empreendedor que queria expandir, agora vamos falar do cara lá, igual eu, fui demitido, pegou uma rescisão e vai comprar uma franquia. O que eu faço? Então, assim, tem alguns passos fundamentais nesse o que eu faço. Primeiro, converse com franqueados. O melhor termômetro de como está uma rede, se aquele negócio faz... Mas, calma, vamos rebobinar. Primeiro não é isso, não. Esse é o mais importante. Mas o primeiro, a escolha... Porque eu participo sei lá, no churrasco da minha esposa. Do trabalho da minha esposa. Aí você fala, o que você faz? Aí eu conto o que eu faço. As pessoas, essa franquia... Oba. Qual é a boa? Tipo, como se eu fosse detentor da lâmpada mágica, que rapaz, só eu sei. Se eu soubesse, eu tinha comprado. Eu comprei 8. Então... Segue meus passos. Pisa onde eu piso. Eu tenho uma boa, porque é o seguinte, quando a galera pergunta, fala assim, cara, tu tá afim? Pô, achei uma franquia maravilhosa. Cara, uma hamburgueria acessada. Tu tá afim de sentir cheiro de hambúrguer todo santo dia? Vou botar um
um sushi, porra, você gosta do cheiro do peixe? Eu já vi gente que abriu uma franquia de sushi e não gostava de comida japonesa. Não conseguia suportar o cheiro do peixe. Essa conta fecha? A pergunta é quantos meses deu certo isso. Então, então, passo zero, se eu falei que o 1 era conversar com o franqueado, passo zero é olhar pra você, velho. Você, o que faz sentido pra mim? Cara, e para quem tá do lado de fora do empreendedorismo, parece tudo igual. Eu operar uma loja de sapato, uma hamburgueria ou um salão de beleza. Até porque a galera não acha nem que vai operar, né? Acha que vai chegar, tá aqui assim, é só você agora montar e vai ganhar dinheiro. Não é isso. E é importantíssimo isso, porque franquia não é caixa eletrônico. Não é caixa... E não é investimento. Franquia é trabalho. Você compra um investimento numa operação, mas... Você só está encurtando o caminho de você ter que montar do zero, ter que estudar e já tratar. Você tem uma fórmula, um caminho, mas aí vai ter que... Exatamente. Mas vamos voltar, por exemplo, aqui do cara que acha que é a mesma coisa uma loja de sapato, uma hamburgueria e um salão de beleza. E eu estou falando de 3 operações de varejo, tá? Porque tem um universo de microfranquia com prestações de serviços individuais que é infinito. Mas eu estou trazendo 3 operações, são mais padrão assim, mais fácil de visualizar. Cara, a jornada empresarial desses 3 caras são totalmente distintas. Né? A loja de sapato, o que é a jornada desse cara? Esse cara tem que fazer uma compra com 8 meses de antecedência. Porque agora nós estamos em início do ano, ele está comprando o verão do ano que vem. E aí, ele tem como é que é a grade que ele compra? Fecha, é uma grade fechada. Qual modelo vai dar certo, não vai lá no verão do ano que vem. E aí tem a marca para apoiar em tudo isso e tal, mas aí ele compra, adianta esse dinheiro. Aí no fim ele tem meta para vender. Aí ele junta a equipe de venda. Galera, a meta é essa. 1, 2, 3, venda. Vamos lá vender. Motivar a equipe de venda. E o perfil dessa galera é um... Então, e cuidar do estoque. Vai cuidar do estoque. Meu irmão... o cliente chega e pede aquele 42, que é o único que não tem. E aí você está com estoque enorme e com ruptura. Cara, é um desafio diferente. De uma hamburgueria, que o cara faz compra de hortifruti semanalmente, a cada 2 dias. Vai ter que ver se não está roubando. Se não está roubando. Ele vai cuidar de chapeiro e não de vendedor. É outro perfil, é outra forma. É outro... Uma hamburgueria é uma operação de alimentação, é uma indústria dentro de um varejo, então você tem que saber cuidar da indústria, com o estoque dela, com a produção, dentro do padrão e com velocidade, porque se não tiver velocidade é um negócio ruim. Padrão. E aí, do mesmo jeito, é um varejo, porque tem atendimento, tem frente de caixa, tem motivação de venda adicional. Essa é a jornada desse cara. E a jornada do cara, você vai cuidar de manicure, de salão de beleza, vai cuidar de manicure, de cabeleireiro, vai trazer cliente, o perfil do cliente é outro, o perfil das pessoas que você lidera é outro, o nível de compra que você vai fazer é outro. Cara, são jornadas absurdas. Os seus colaboradores é diferente. Um é focado em produto, um é focado em serviço, o outro é focado em processo, o outro é focado em logística. Eu quero uma franquia. E aí tem um dado da associação. Tem um dado da BF que ela fez a pesquisa com quem está circulando na feira, que trouxe que 66% das pessoas, 2/3, não sabem sequer o setor que querem atuar. Então ele chega, para ele comprar sapato ou salão de beleza é a mesma coisa. Então, tanto que você tem lá 500 mil de investimento para fazer no negócio, o sapato está concorrendo com a hamburgueria. Porque esse cara não sabe o que quer. Eu fui esse cara, tá? Quando eu fui demitido, eu peguei o avião aqui, fui para a feira da BF, com a pastinha embaixo do braço, peguei todos os panfletos, comprei nada, não sabia o que eu queria. Você não sabe o que você quer, você não vai comprar. Então, o primeiro passo está dentro de você. O que faz sentido? Mas, Eduardo, eu não sei. Então, você tem um amigo que tem uma loja. Você pede emprego, velho. Vai ser chapeiro lá na hamburgueria pra ver se aquilo faz sentido pra você. Sabe, vai trabalhar na loja de sapato. Porque minha mulher adora sapato, né? Só que ela não seria uma boa gestora de operação de calçados. É isso, é outra história. Você acabou de colocar. Minha mulher, porque no ramo de franchise também existe isso, né? E é muito latente. Que é o quê? Vim comprar uma franquia pro meu filho. Vim comprar uma franquia pra minha mulher. Se o cara já não sabe o que quer,
Você imagina a pessoa Que vai tocar. vai tocar, sabe? E não vai longe. O Eduardo passou por isso. Eu comprei a primeira franquia minha para os meus pais. Pra não ver eles se matando dentro de casa porque tinha aposentado e, pô, vai gerar Você comprou um caixa eletrônico pra eles, né? Não, eu sabia, não, eu já tinha avançado um pouquinho. Alguém Já tem que tinha trabalhar pra avançado. virar caixa eletrônica. Já tinha avançado uma fase aí, mas assim, pô, eu perguntei se eles queriam. Eu perguntei se eu vi se eles tinham aptidão pra isso, né? Mas acontece bastante isso também. A sua Demais. intenção foi boa, cara. É isso. E quando chega essa pessoa, e eu já vivi isso, né, no processo de comercialização de franquia, de cara falando, não, então isso aqui é pra minha filha, beleza, legal. E cadê ela? E sua filha? Porque quem vai ser a franqueada é ela, não é você. Não, eu que tô investindo. Não, querido. O franqueado é aquele que eu vou lidar todo dia. Eu vou lidar com ela, eu preciso avaliar ela. Pra ver se ela tá no perfil do franqueado que eu quero. Ah, Eduardo, eu cheguei lá e ninguém me aceitou. Acontece isso ou não acontece? É isso. E aí, que eu tava falando, só voltando agora, quero voltar pra jornada da escolha da franquia, porque é fundamental. E aí, agora eu sei o que eu quero. Eu fui lá, trabalhei nas 3 operações, entendi o que fazia sentido para mim, vi o meu perfil de investimento, porque, claro, tem que ser compatível com o seu perfil de investimento. E, por favor, se você tem 500 mil, não compra franquia de 500 mil. Cara, eu ia Cara, citar isso. compra de 200, 300, porque você vai precisar viver. E negócio tem tem maturação. O investimento vai além um pouco, sempre tem uma imprevisibilidade, a obra acontece. Eu tenho obra agora no meu escritório, então é sempre uma novidade. Cara, vai ter coisa a mais, então não torna tudo. É tudo. É um pedaço desse valor que você tem de capital, é que você vai investir. O resto você tem que viver, você tem que ter giro, você tem que ter outras possibilidades na sua vida. E tem Deixa eu falar só uma frase que eu falo há muito tempo aqui, que foi uma frase que eu criei, você lembra dessa? Vai, lá vai. Que faz sentido demais porque você acabou de falar, que é que se a sua empresa não está alinhada com o seu propósito, ou você ou a sua empresa estão no lugar errado. Tu lembra dessa, né? Essa ele não botou no livro dele, Esse mas... eu não botei no meu livro. tem que botar. Vai pro próximo livro. Cara, esse aspecto, na hora de quem está escolhendo a franquia, ele é fundamental. Porque a gente falou aqui de olhar para ver se faz sentido para mim, cuidar do investimento e tal. Cara, mas um fator fundamental é quem é a pessoa, a cultura por trás da marca que você está comprando. Cara, o cara compra e não sabe. Não dá para você comprar a franquia. Cara, a franquia é um contrato de 5 anos, com investimento que você nunca fez daquele tamanho igual. A não ser quando você fez o financiamento da Caixa para comprar seu apartamento. O resto, você não fez investimento. Então, é um investimento altíssimo. Você precisa fazer ele com muito cuidado, muita consciência, muita racionalidade. Com certeza. E aí, cara, escolher o parceiro é fundamental. Porque eu falo que loja de chocolate tem um monte, mas só uma bateu 4 mil lojas. Tem a ver com o produto ou tem a ver com o empresário por trás da marca? Sim. Sem dúvida. Então, você tem que ver com quem que você está se alinhando. E é um casamento. Tem contrato de franquia, dura 5 anos, com investimento altíssimo. E com multas... E nos Estados Unidos, eu de vez em quando eu vou alguns anos, esse ano eu não fui, ano que vem eu volto aí. Ano passado eu fui para a IFA, que é o maior evento que debate o franchising no mundo. A IFA é a ABF americana, é a associação de lá. Eles fazem a convenção lá e um debate riquíssimo sobre o franchising dos caras que inventaram isso, né? E de vez em quando a gente vai lá beber dessa fonte. E uma das coisas que eu ouvi na última aí que eu fui, foi que o cara falou assim, cara, a média de duração de casamentos nos Estados Unidos é de 7 anos. A média de duração de contratos de franquia é de 10. Então, franquia dura mais que casamento nos Estados Unidos. Então, pô, se você noiva há 5 anos, tá enganando sua mulher. Você tá enganando sua mulher. Noiva há 5 anos. Cara, você tá escolhendo com calma. Faça o mesmo na hora de comprar franquia. Tem um amigo meu que passou 15 anos noivo. Aí, O cara tava selecionando, né? E tem uma outra pegadinha, que assim, né, que é importante a galera avaliar muito, porque, não, alguém foi lá e falou, né, algum espertão foi lá e falou assim, não, você tem que ver o tempo de retorno do seu dinheiro. E aí, geralmente as franquias com valores menores, elas têm um retorno sobre o investimento mais rápido. No entanto, são empresas muito menores, com um ticket médio muito mais baixo,
que você até tem o retorno do seu investimento porque ele foi baixo, mas você não ganha dinheiro. E eu falo muito isso aqui no programa, né? Cara, a franquia ela é boa ou não? Cara, depende da pessoa e do momento. Por quê? Porque 5 mil para alguém, para alguma pessoa, faz sentido ter como uma renda, salário e tal. Para outro, 10 mil vai fazer sentido. Para outro, 15, para outro, 20. E tem essas empresas menores que mesmo que ele tenha uma expectativa de ter uma receita, né, de ter um lucro, né, de 30, 40, ele nunca vai conseguir. Porque o negócio não permite. A gente já passou com alguém, falou, né? Eu não lembro quem foi agora, mas que tem franquia, que ele falou, cara, comecei a ganhar dinheiro a partir da quarta unidade que eu adquiri daquela mesma franquia. Eu acho que isso é legal pra galera ter esse ponto de atenção, né? É legal nessa parte do investimento, porque a gente falou um pedaço da ponta onde eu estou entregando dinheiro para o investimento, e a outra, cara, essa é uma conta que as pessoas não fazem, muitas franqueadoras não fazem para o cara, porque a franqueadora tem a obrigação de também fazer essa pergunta, e o candidato a franqueado tem a obrigação de saber essa resposta para ele. Que é uma pergunta tão simples, quanto você precisa para viver? Perfeito. Cara, eu posso investir 500 mil e me voltar, sei lá, 20 por mês, mas esse 20 por mês vai voltar, vai começar a voltar daqui a um ano? Cara, esse é o combinado. Se a gente trabalhar tudo certo, porque franquia também não é garantia. Sim. Não existe garantia, porque é um negócio, tem risco como todos os outros. Tem vários riscos inerentes ao negócio. Tanto que tem cláusulas de se o cara não der conta, às vezes a marca compra... Isso, pode estar repasse. E aí, cara, às vezes essa conta que estava implícita no modelo não atende o cara. Sim. Porque essa conta não faz... Eu não consigo ver com isso. Aí ele começa a criar problema de relacionamento com a marca, mas em cima de um combinado que já era esse. E aí, por isso que é tão fundamental você fazer essa ponderação de que, cara, você precisa que tudo isso seja compatível com a sua vida. Né? Mais um elemento para você trazer para essa decisão. Mas tem muito assunto ainda, né? Como é que nós estamos no tempo aí? A gente está se esgotando no tempo. Eu quero dar uma última dica, ainda para encerrar esse assunto, que a gente falou muito, porque esse para mim é um tema hipersensível do franchise brasileiro, porque as pessoas precisam saber escolher, então escolher com base nessa pessoa, e aí eu volto para a dica número 1 que eu tinha dado, que depois disso tudo, quando você escolheu as marcas, converse com os franqueados da rede. A franquia, a marca em determinado estágio da negociação, ela te entrega um documento chamado Circular de Oferta de Franquias, que nele contém um monte de informação sobre a marca, inclusive o telefone dos franqueados que estão na rede e dos que saíram nos últimos 24 meses. Então, pega essa lista e liga. Liga para um? Não, liga para todo mundo, cara. Mas chegando ao final, Dan Rocha, como é que são os blocos finais aqui? Chegando aos blocos finais, nós temos um aqui que é uma indicação de livro, série ou filme para as pessoas entenderem de que fonte do conhecimento você bebe, meu nobre. Cara, eu sou um apaixonado. Eu vou trazer um livro diferente. Eu imagino que seja diferente, né, dos que... Porque para sair do lugar comum... Sim. Eu sou um absoluto fã do esporte e como o esporte nos molda como pessoas e como empresários. E para mim, um livro que me sacudiu foi O Jogo Interior do Tênis. Olha só. Pô, e eu tô doido, eu tô jogando tênis direto, esse aqui, ó. Arrasou, né, pai? Do Timothy Galloway. Esse livro foi o precursor do coaching no mundo. Que legal. O Jogo Interior do Tênis fala sobre tênis, é um treinador de tênis que ao dar aula, ele fala muito mais sobre o desenvolvimento da pessoa e aí isso virou desenvolvimento humano e depois desse livro, que é o original, que fala de tênis, que fala de saque, fala de olhar para o próximo ponto, ele começou a desenvolver livros voltados pro mundo corporativo, aí daí desembaraçou em formar um coach, mas o Jogo Interior do Tênis, em inglês é The Inner Game of Tennis. Cara, excelente. Edu, eu vou fazer 2 indicações para você, então, já que você trouxe essa aí. Uma que é a série Breakpoint, lá no Netflix, não sei se você viu. Vi um pedaço. Que ela fala exatamente isso, né? De como funciona a cabeça de um esportista de alta performance do tênis.
como ele leva isso, como os empresários, se você olhar com a ótica do empresário, você vai ver que tem muita lição ali dentro para você tirar. E o Roger Federer tá dando uma aula com a marca On, num crescimento estrondoso, não batendo de frente porque não chega perto dos números da Nike, mas ganhando um mercado absoluto. Bem legal. E o outro é a morte da vaca roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns, que é meu, velho. Que maravilha, obrigado. Sensacional. O vovô do Estou marketing. presenteando, vai subir o QR Code aí, porque já está na Amazon Sensacional. para as pessoas. Espero que você goste da leitura, depois eu dou uma assinada aí pra você. Combinado. Porque quem não pegou agora, meu filho, lá na frente, às vezes não vai ter mais, hein? E por fim, Edu, você vai olhar pra essa câmera e vai dizer aí, como que encontra o Edu, é o público gourmet, pode vender seu peixe, pode falar, obviamente pra mim já ficou muito claro, já era e ficou ainda mais claro, assim, muito conhecimento, passou por todos os processos, teve muito mais de uma loja franqueada, hoje é sócio da marca, né, de algumas marcas, então assim, a tela é toda sua. Bom demais. Me encontra no Instagram, @EduSantinoni. Santinoni é SANTINONI. @EduSantinoni. Tem o nosso site, @YConsultoria. Eu acho que isso é suficiente para nos encontrar. E também tem o nosso podcast, né, que a gente falou aqui, o Franquias na Prática, que vale a pena, né, conferir também um pouco mais profundamente esse universo do franchising. Excelente. E como o Edu está fomentando este mercado, assim como nós, não existe concorrência. Peço que toda a nossa audiência siga ele. E, inclusive, estamos criando um quadro aqui, né? Vai. Vamos criar um quadro aí de toda vez que falar de franquia, vai aparecer aqui um negócio legal aqui nessas telas. Boa. Edu, muito obrigado por ter aceito esse convite. Demais. Eu tenho certeza que tem muito mais informação para ser trocada. Não vai ser a primeira vez de participar, a gente vai combinar outras. Eu acho que a gente está até pensando em criar algumas rodadas com mais de um convidado, onde tenha um debate, né? Brasília tem muito empresário para a gente bater papo ainda, né? Já são mais de 100 programas entre ao vivo e editado, e não vamos parar por aqui. De né? jeito. Bom Muito demais. obrigado por ter aceito o convite. Tamo junto. Demais. A casa é sua, tá certo? E galera, não deixa de seguir, né? Todas as plataformas, galera, Deezer, Spotify, Apple Music, pede pra Alexa que ela toca, estamos em todos os canais, YouTube, né? Quem não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, bota um comentário aí que a gente também tá montando outros projetos aí com os comentários da galera que tá fazendo lá, beleza? E todo sábado às 10 horas da manhã aqui nas telas da Band, beleza? Na linha de frente, Vem com a gente!